Boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Abrimos este telejornal com o comunicado do Conselho de Ministros que passo a ler. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se na quarta-feira, 12 de abril, no Palácio do Governo, na sua 19ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, para fazer análise da situação interna e internacional e deliberar sobre os assuntos do país. No que diz respeito à organização da Cimeira dos Chefes de Estado, da CPLP, o Conselho de Ministros deliberou aprovar a resolução que cria a Comissão Interministerial encarregue de preparar, seguir e fiscalizar os trabalhos organizativos, assim como a Comissão Técnica incumbida da respectiva execução. Quanto aos atos normativos, estando finalmente reunidas as condições técnicas e operacionais que concorrem para a introdução plena do IVA, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que permite a efetiva entrada em vigor da Lei nº 13/2019, Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, CIVA, a partir do dia 1 de junho de 2023, para além da taxa principal do IVA de 15%, foi aprovada a proposta de lei que estabelece um regime especial de aplicação do IVA de 7,5% para determinados produtos, especialmente alimentos. As referidas propostas de lei serão posteriormente submetidas à Assembleia Nacional. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto-lei que aprova a regulamentação de cadastro social único. Trata-se de um diploma que concretizará a ação do programa do Governo condizente com reforço à proteção social com rigor e mais eficiência. Este instrumento permite identificar e caracterizar socialmente pessoas e famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade, aspirando a promover inclusão social dos cidadãos por meio de inserção dos mesmos nos programas, projetos e iniciativas de proteção social. Relativamente aos acordos internacionais, foi aprovado o acordo entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a Santa Sé, a ser submetido à Assembleia Nacional. O acordo tem como objetivo reafirmar que o Estado santomense e a Santa Sé são, cada qual na sua esfera, independentemente e soberanos, e declaram o seu empenho em cooperar para a promoção da dignidade de pessoa humana, da justiça e da paz. Foi igualmente aprovado o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativo aos direitos dos idosos em África, a ser submetido à Assembleia Nacional. Este protocolo visa reforçar a proteção dos direitos das pessoas idosas, designadamente obrigando os Estados-membros a proibir todas as formas de discriminação e adotar medidas corretivas para eliminar todas as formas de estigmatização contra o referido grupo social, bem como apoiar todas as iniciativas tendentes de erradicação contra os idosos em todas as suas vertentes. O Conselho de Ministros aprovou ainda o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativos aos direitos dos cidadãos e à proteção social e à segurança social, que será submetido à Assembleia Nacional. Este instrumento estabelece os princípios orientadores da proteção social e fixa obrigações aos Estados-partes com vista a garantir o direito dos cidadãos à proteção social e à segurança social. São Tomé, aos 12 de abril de 2023, Gareth Espírito Santo Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. A missão das Nações Unidas e da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEEAC, que se encontra no país, encontrou-se esta sexta-feira com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
Assuntos relacionados com a justiça e a segurança estiveram na agenda do encontro. Recorde-se que esta missão encontra-se no país ao pedido do governo para avaliar junto às entidades nacionais a situação do setor da justiça e de segurança em São Tomé e Príncipe. Mais de 3.000 hectares de terras já foram restauradas do país no âmbito do projeto de restauração de paisagens que funciona no ecossistema e mitigação às mudanças climáticas. O projeto já vai no seu 5º ano de implementação e esta quinta-feira o Comitê de Pilotagem reuniu-se para fazer o balanço das atividades. Foi na 7ª reunião do Comitê de Pilotagem do Projeto TRI que foi apresentado os resultados obtidos durante os 5 anos de implementação do referido projeto no país. Mais de 1.300 e tal beneficiários que estão a trabalhar ao nível de produção de mudas e de plantio dessas mesmas mudas. Até agora nós já restauramos mais de 3.000 hectares de parcelas. Ora, como vocês sabem, portanto, os efeitos das mudanças climáticas podem ser mitigados com a restauração. Então, se nós já restauramos até agora esse número de hectares, isso quer dizer, portanto, que já há algum resultado. A meta a atingir até ao final do projeto é de 12.000 hectares de terra restaurado, referiu o coordenador nacional do projeto TRI, Faustino Oliveira. Até o final de 2024, que pretendemos chegar até lá aos 12.000 hectares. Segundo este responsável, há um todo engajamento das autoridades nacionais e dos parceiros para reverter o problema de degradação de terra. Ao abate ilegal de árvores, então o que tem acontecido? Há uma degradação que pode ser considerada séria. Essa degradação face às mudanças climáticas, nós não podemos vê-la como um processo terminado, ou seja, uma desgraça. Há condições financeiras, há pessoas, técnicos, membros das comunidades rurais engajadas, tanto para reverter a situação, fazendo, portanto, a atividade de restauração. O impacto da ação do TRI são bastante alisei, gera o centro de informação e divulgação de todas as ações e atividades do projeto TRI, seja a nível nacional que a nível internacional. TRI é um projeto de restauração das paisagens para a funcionalidade do ecossistema e mitigação às mudanças climáticas, gerido pelo Ministério da Agricultura através da Direção das Florestas e Biodiversidade, financiado pelo FAO e o GEF. Os seus membros reuniram esta quinta-feira para fazerem o balanço das ações desenvolvidas e perspectivar novas linhas de ações. O projeto ACA e Comprec realizaram esta quinta-feira uma ação de formação sobre gestão de sugestão. A formação visou capacitar os elementos das diferentes comunidades do país. A intervenção das comunidades pescatórias e zonas de risco faz parte de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo projeto ACA e Comprec para controlar a situação de risco nas comunidades. É desta forma que o projeto, juntamente com o Comitê de Gestão das Catástrofes, ainda preocupado com a boa gestão das catástrofes ambientais, decidiu realizar esta ação de capacitação para passar informação. Daí que este grupo selecionado faz parte de um conjunto de membros da região autônoma do Príncipe que foram convidadas a conhecer e visitar várias comunidades em São Tomé e poderem trocar experiência com a parte local de como vivenciam atividades, sobretudo quando há problemas, como nós sabemos que são provocados por mudanças climáticas, como as turbulências marítimas, marés altas, tempestades fortes, chuvas, enxurradas, e também o processo de higienização que, no âmbito do projeto, queremos implementar de forma paralela, tendo em conta que as comunidades costeiras são produtoras e fornecedoras de produto para o mercado, principalmente o pescado. Nesta formação, o projeto ACA está interessado em ensinar os elementos das comunidades a melhor fazer a gestão das sugestões. Para o ACA, enquanto o projeto se desenrola em atividades,
É fundamental que a população tenha opinião acerca dos trabalhos em curso para que as obras vão de encontro às suas aspirações. Nós demos essa formação, nós aproveitamos também para que o grupo que estava presente fizesse intercâmbio de opinião, porque o grupo que veio do Príncipe veio ver como é que as comunidades em Santo Tomé gerem as queixas, gerem as sugestões. E houve essa troca de experiência, de modo que, quando saírem daqui, cada um já saberá apresentar as dificuldades que a sua comunidade tem e outros, do outro lado, dizerem como é que tem ultrapassado essas dificuldades, sobretudo na questão da violência doméstica, a questão do nepotismo, todos esses aspectos, a utilização dos equipamentos de proteção individual no trabalho, a questão da utilização da mão de obra infantil. Todos esses aspectos nós viemos capacitar a pessoa da comunidade para que eles estejam todos empolgados e ajudarem-nos, porque nós, o projeto, não temos elementos todos para estar na comunidade todo o tempo. Na formação estão a participar elementos de todas as comunidades do país, incluindo da região autônoma do Príncipe, onde o projeto UACA também tem intervenção. Uma equipa da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe encontra-se na Ilha do Príncipe para, junto das autoridades regionais, buscar sensibilidades sobre a problemática de orçamento sensível ao género. Advogar junto ao governo regional face à problemática de orçamentação sensível ao género constitui um dos principais propósitos da deslocação desta equipa da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe à Ilha do Príncipe. Nós sabemos que neste momento o governo regional está a ultimar o orçamento, então viemos no âmbito de um projeto que estamos a levar a cabo, fazer a nossa advocacia no âmbito desse projeto para que quando a discussão do orçamento eles possam ter em consideração esta problemática da sensibilidade ao género. E com este propósito tiveram encontros em separados com os presidentes do governo e da Assembleia Regional. Uma ação de formação neste âmbito será realizada na cidade de Santo Antônio, envolvendo deputados e membros do governo regional. Tanto o presidente da Assembleia Regional quanto o presidente do governo regional estão bastante sensíveis, demonstraram o total apoio de colaboração. A ação de formação será amanhã e esperamos contar com a presença de todos. Vera Cravide, que representou a associação nesta entrevista, explicou fortes motivos deste exercício. Neste exercício, nós muitas vezes não sabemos ou não temos a consciência que tipo de investimentos fazemos e quem são os principais beneficiários das políticas públicas que o Estado desenvolve. Nós falamos, vamos fazer uma estrada, ou vamos fazer canalização de água, um projeto de construção de uma escola, mas nós não paramos para pensar quem são os principais. São os alunos, é óbvio, né? Quando falamos da escola são os alunos, mas nós não refletimos se a construção desta escola vai beneficiar as pessoas que têm certa dificuldade. Como é que vamos construir? Está a ver? Como é que vamos aproveitar, utilizar o financiamento dessa escola para beneficiar uma determinada comunidade onde nós sabemos que há um certo número de pessoas que têm dificuldades, que não conseguem ter acesso fácil a essa escola, as pessoas têm que caminhar distâncias para virem à escola, ou seja, é tudo um conjunto de coisas que é necessário haver essa sensibilização, essa capacitação virada para o género. O género não é só mulheres. Quando se ouve falar do género, toda a gente vem dizer, é mulher, é mulher. Não é mulher. Gênero somos todos nós, é homem, é mulher, gênero feminino, gênero masculino. Né? Logo, quando se fala de orçamentação sensível ao género, estamos a falar de todas as pessoas de um determinado espaço, de um determinado território, que vai beneficiar da orçamentação geral do Estado. E todo o projeto que é feito pelo Estado deve envolver a política da orçamentação, tendo em conta as necessidades especiais específicas de cada grupo que vai beneficiar desse orçamento. O projeto de orçamentação sensível ao género da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe conta com o apoio da African Foundation.
O livro Cesário Verde e a aprendizagem de poesia, da autoria de Pedro Meireles, dedicado à obra de poesia de Cesário Verde, editado em 2023, foi apresentado esta quinta-feira ao público. A obra retrata a passagem entre o romantismo e o realismo com uma perfeição formal. A apresentação do livro poético A Aprendizagem da Poesia no Centro Cultural Português serviu de ponte para dar a conhecer aos amantes da poesia e da literatura um dos maiores poetas portugueses. Cesário Verde é um poeta bastante rico, e isso significa que depois desta certamente haverão outras obras sobre Cesário Verde. E é um poeta que tem sempre coisas a serem descobertas. É um pouco esquecido porque está no século XIX, mas de facto ele não é do século XIX, ele é do século XX e continua a ser também do século XXI, porque Eugênio de Andrade, Manuel de Freitas, Manuel Guzmão, todos os poetas atuais continuam a tê-lo como referência. A obra apresentada mostra que a poesia é transcendental. O que se pode encontrar neste livro é um ensaio. E o ensaio é uma forma de pensamento. Pega-se uma ideia, vai-se seguindo a ideia, vai-se tentando que a ideia nos leve a pensar noutra ideia. Por isso o livro não tem um princípio, nem tem um fim. Tem um princípio e tem um fim naturalmente. Mas o objetivo do livro é que as ideias levem a outras ideias. E o objetivo do livro foi pôr Cesário a dialogar com outros poetas, e mostrar como poetas de diferentes tempos e diferentes épocas conseguem comunicar uns com os outros. E o objetivo final do livro é que ele permita, de facto, avançar para outros diálogos, noutros contextos, e sempre com a poesia. Algumas pessoas que participaram na cerimônia de apresentação do livro de Cesário Verde congratularam-se com a obra e a forma como Pedro Meireles apresentou o livro. Acho que foi uma apresentação muito perspicaz e mostrou a verdadeira realidade de Cesário Verde, que apesar de já não estar cá entre nós, ainda hoje consta muito na realidade portuguesa e é ensinada nas escolas portuguesas, e mostra o feito que os poetas e os escritores conseguem ter na nossa atualidade e como eles permanecem sempre. Achei que foi cativante, achei que foi bom realçar quem foi Cesário Verde e explicar para as pessoas também ficarem a conhecer mais um bocado sobre ele. E também achei bem a apresentação acabar com a leitura de 2 dos seus poemas para poderem apreciar um bocado da sua poesia. Nesses 2 poemas, escolheste um? Sim, um que se chama De Tarde. E por que da escolha? Escolhi o poema porque acho que é de fácil compreensão e até é engraçado de certa forma. O poema fala sobre um piquenique com uma senhora e tem umas certas metáforas de fácil compreensão. Quanto à questão de poesia, o tema que ele mais abordou, eu achei muito importante. Porque nós, os professores que damos aulas, ou professora de língua portuguesa, mesmo a poesia, a prosa, quando nós entramos na prosa com os alunos, temos grandes dificuldades, porque os alunos já começam a ficar muito nervosos por causa da metáforas e por aí fora, que ele referiu muito bem aqui, a questão da metáfora. Até temos ali, já se tiraram a imagem que ele explica do contexto da metáfora com a obra do autor Cesário Verde. Também no local houve espaço para compra e autógrafos. E então comprei precisamente para trabalhar, para que os meus alunos possam também começarem a inteirar-se do autor, Cesário Verde. Portanto, é um estímulo. Essas apresentações são boas no país, precisamente porque é um estímulo. Porque este nível da universidade, quando nós temos possibilidade de ter essas apresentações, vamos ouvir, vamos entrosar uns com os outros, vamos começar a aprender uns com os outros e assim eu acho que o país ganha com isso. Porque classe académica é isso, são obras. Eu sempre digo, são obras, são trocas de ideias, como é que eu posso dizer? São também experiências, eu tenho, tu tens, vamos todos juntos e o país edifica-se assim. Livro Cesário Verde, A Aprendizagem da Poesia, apresentado ao público no Centro Cultural Português.
O escritor, investigador e ensaísta Francisco Costa Alegre completa este ano 33 anos de carreira e para a semana prevê realizar várias atividades para marcar este aniversário. E para falar dessas atividades da sua carreira, está nos estúdios da TVS Francisco Costa Alegre. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. 30 anos de carreira, de atividade no âmbito de escrita, o que é que isto representa? Antes de mais, gostaria de ter essa oportunidade, através de si, de cumprimentar a todos os trabalhadores da TVS pela feliz ocasião que me dão de estar cá para falar de mim e falar das atividades que vão decorrer na semana que vem. Por acaso, 30 anos de carreira artística não é uma tarefa fácil. Sabe que eu cheguei à cidade de Santo Tomé em 1974 e quase que para falar ao público era bem difícil. Lembro-me quando ia ao UNEAS para estar de pé e tomar a palavra lá no circuito onde estava a da Graça e todo o grupo aí citadino. Era preciso, eu sentia os canos dos pés a tremer de tal forma que quase era difícil tomar a palavra. Mas passados esses 30 anos, hoje, parece-me que quando eu falo, eu sinto que a terra é que treme debaixo dos meus pés. De tal forma que, como vê, são 30 anos de carreira artística em que eu publiquei, para além de 15 obras literárias, que diluem em poesia, conto, romance e ensaios. Esse figurino de escritor, investigador e ensaísta, eu ainda não o sou, mas é como os evangélicos dizem, profetizar. Estou profetizando evangélicos e os católicos, que eu sou também. Estou profetizando para que eu venha a ser escritor, investigador e ensaísta, de fato. Mas ainda tenho muito caminho a percorrer. Durante esses 30 anos, qual foi o seu momento alto nesta carreira? Eu acho que houve dois momentos. Um deles foi quando eu publiquei o meu romance chamado Latitude 63. Este livro, e também o ensaio Lendas, Mitos e Utopias, foram momentos bastante altos para mim. O Latitude 63 é um livro, é um romance, mas que brinca com os números, a numerologia. Sabe que os números dominam todas as nossas vidas. Eu, para estar cá, tinha que estar cá marcado a horas que a televisão marcou que eu estivesse. Nós estamos cá a cumprir um tempo destinado para que, nessa entrevista, eu tenha um tempo limitado. A sala onde nós estamos está limitada por números e tudo isso. Portanto, os números e o tempo são a essência da vida. E a Bíblia Sagrada, ela toda é delimitada em números, os capítulos, os versículos. Não se pode falar de Bíblia Sagrada sem citar os versículos e os capítulos. E aí por diante. Portanto, é um momento alto que eu digo que cada vez que leio esse livro sinto que fui bem premiado. E também, além das mitos e utopias, fez-me entrar no mundo da realidade santomense, na onomástica. Sabe que a onomástica é a ciência que fica entre a geografia e a linguística, que levam-nos a estudar a hidronímia, a toponímias, os nomes dos locais, por exemplo. Se vamos à Trindade, falamos de Cabal Mole. O que é isso de Cabal Mole? Temos que ir à origem, saber por que aquilo chama-se Cabal Mole. E tem-se que fazer investigação para cruzar. Há 3 ou 2 vertentes. Uma delas diz que havia um representante da Roça Milagrosa que vinha para a Trindade. A chegar aí pela região, o cavalo, ele não estava habituado ao o cavalo roijou e deixou-o cair. Ele sacou da espingarda e matou o cavalo. A outra que diz que parece aí havia um rio que levou um cavalo. Portanto, temos que cruzar isso, mas o que é certo é que houve um cavalo que acabou por morrer ali. Exatamente. Ser escritora
foi um objetivo traçado ou acidentalmente seguiu este caminho? Eu acho, em princípio, pode ser acidentado, porque eu penso que talvez foi uma bênção divina, porque para eu chegar a essa caminhada até publicar esse último livro que vai ser lançado na próxima semana, eu acho que é bênção divina. Mas é também um motivo, porque o meu tio-avô Caetano Costa Alegre, que nasceu em 26 de abril de 1864 e faleceu em 18 de abril de 1890, com 26 anos de idade, também serviu de base para que eu fosse motivado para ser hoje o que sou. Mas para ser isso o que sou, é preciso que eu tivesse a investir em mim. Foi muito investimento, muita dedicação e ainda continuo com muita humildade a tentar aprender. Eu quero ser aquele escritor, investigador e ensaísta, mas com muito caminho a percorrer, como lhe disse. É fácil seguir este caminho em São Tomé e Príncipe? Confesso-lhe que é fácil, mas também é difícil, sobretudo agora que o mecenato está difícil. O mecenas agora é difícil. Eu lembro-me que de 2012 a 2017 eu publiquei cerca de 5 a 6 obras, uma por cada ano. E todas as obras eram financiadas pela administração do bispo. E todas elas. Hoje o bispo já não pode. Mas eu digo que hoje não posso criticar o bispo por não poder. Mas o que eu digo é que hoje, o que eu sou, eu devo ao bispo que me financiou, deu-me essa pujança que hoje eu sou. Posso falar, como disse, posso falar que a terra trema. Eu sinto-me agora praticamente a falar para si que eu tenho medo de mim mesmo a falar para si. Porque, às vezes, eu quero falar porque saem de mim palavras que eu tenho medo que elas não vão explodir e ofendam pessoas outras que estejam nos locais, nas poltronas. Por isso, eu procuro conter-me, às vezes, dado a explosão das palavras que me vêm à língua para que eu pudesse falar. Portanto, é isso que eu lhe digo. É fácil, mas é difícil. Porque eu confesso, essa obra é a primeira vez que eu tenho um parto tão difícil, aliás, uma gravidez tão difícil e um parto tão perigoso. Por quê? Porque esse livro só foi publicado através da poupança de amigos no estrangeiro. Cada livro desse custou-me 20 euros, custo de produção. O que eu nunca senti quando o bispo me patrocinava e outros. Agora eu sinto. Agora eu vejo que nós todos devemos nos empenhar bastante, a trabalhar no duro, a fazer com que nós possamos produzir algo e ter retorno para ter uma sustentabilidade. E já que falamos do livro, esta é a última obra sua que será lançada na próxima semana nas atividades que organizou para marcar os 33 anos. Exatamente. 33 anos. A atividade vai decorrer no Arquivo Histórico, dia 18, terça-feira, às 17 horas. Será uma inauguração de uma exposição literária a comemorar os meus 33 anos. E para benzer essa cerimônia é o lançamento desse livro, que é Santo Tomé e Príncipe na Mira do Oriente, Mira com Y, para dizer que é como se fosse uma fisga de elástico mirar o Oriente, e tem a figura dos nossos 4 presidentes, e revela que ou eles estavam todos virados para o Oriente ou estavam no equilíbrio entre Oriente e Ocidente, porque é um livro que vai lidar com aspectos ligados à diplomacia. Ele cobre aspectos da diplomacia e vem tentar preencher lacunas que nas nossas universidades aqui em Santo Tomé têm de obras no âmbito da diplomacia produzida por autores locais. E além do lançamento do livro, o que é que teremos mais na próxima semana? Temos vamos inaugurar um espaço que se chama Oitava de Caetano. Sabe que Caetano Costa Alegre, como disse, nasceu em 26 de abril e faleceu em 18 de abril. Essa cerimônia vai cobrir um espaço de 8 dias, chamado Oitava de Caetano. No dia 18 haverá lançamento do livro e a exposição. No dia 20 haverá na Universidade, no Instituto Guimarães Rosa, uma palestra ou uma mesa redonda que é
Universidade Pública e o CAI vão fazer sobre o livro e a investigação científica. O que é o livro, o que é a investigação científica. Sabe que, para se falar do livro, não se pode falar só, a investigação é preciso investigar. E depois, no dia 22, teremos o Dia da Cidade, que é o ponto alto. Tanto a Câmara Distrital de Água Grande está envolvida também, e vai haver o senhor professor Mário Gaudêncio, será a figura que irá falar sobre o patrimônio e a cidade. E também no dia 24, voltaremos outra vez a Guimarães Rosa, que haverá a apresentação dos novos quadros diplomáticos que vão entrar no Ministério, que é liderado pelo professor Pedro Bernardo, que vão falar sobre, vão refletir sobre a diplomacia, a pátria e a arte. E no dia 26 vamos encerrar essa oitava de Caetano com um recital de poesia por um grupo no Arquivo Histórico e na fachada do Marcelo da Veiga haverá a exibição do Amigos da Cultura para finalizar esse espaço, esses 8 dias de atividade, que eu chamo oitava de Caetano. Eu quero chamá-lo primeira oitava, mas não chamo primeira ainda, porque não veio a segunda. Quando vier a segunda, chamarei a primeira oitava de Caetano. É a primeira vez que organiza vários eventos para marcar a comemoração da data da sua carreira? É a primeira vez. Eu confesso que é a primeira vez e é uma ambição que eu quero fazer e passar mensagens às autoridades, que eu não quero parar por aqui. Eu quero estar presente. Aliás, quando for visitar a exposição, vê que o material que está lá é material caro. São cerca de 20 a 30 mil dobras que foram investidos ali para que eu pudesse estar em feiras de Luanda, feiras de Lisboa, feiras de Paris. Quando há expos, eu gostaria de estar, gostaria de apresentar, porque muitas vezes nesses eventos nós os escritores santomenses não somos chamados, ou se são chamados são os que vivem no exterior. Gostaria de carregar comigo. Aliás, eu tenho um livro que fala o escritor santomense, e a estampa tem todos os escritores santomenses, e quero carregar esses escritores todos comigo às costas, levá-los à Feira de Luanda, levá-lo à Feira de Paris, levar à Feira de Lisboa. É esse o meu objetivo. Disse há pouco que ainda pretende trilhar, ainda há muitos objetivos por cumprir nesta carreira. Basicamente, o que é que ainda quero concretizar nesta caminhada? Eu quero atingir o topo, quero ser escritor, investigador e ensaísta. Eu estou só a profetizar. Eu quero ser escritor, investigador e ensaísta e ter meios para publicar, divulgar e levar isso às gerações, para que as gerações tenham o interesse pela leitura, que tenham interesse pela investigação e que tenham interesse pelo estudo. Devemos estudar muito. É esse o meu objetivo. Para 2025 eu tenho previsto uma obra que eu quero brilhantar a independência nacional, porque, sabe, eu comecei com poesia. E em 2025 eu talvez quero fechar, mas não será fechar, mas será um até já. Quero fechar com uma obra em poesia. Ainda é segredo, mas falta pouco tempo. E como está, eu estou a fazer como se fosse um anúncio, a puxar sardinha para a minha brasa, talvez ali as autoridades, os mecenatos possam ouvir e ter uma forma de me apoiar, sabe? Há várias formas de conquistar. Exato. Portanto, eu estou a tentar ver se os mecenas que me estão a ver possam me apoiar para 2025 e conseguir uma bitola de financiamento para publicar a obra. Porque, confesso, eu, desta vez, eu já tive 14 partos, mas nunca tive uma gravidez tão dura e um parto tão difícil como esse. Foi muito difícil produzir essa obra. E é pena que, não sei se alguns dos meus colegas que me apoiaram no exterior estivessem a ver, era para lhes agradecer
alguns contributos. Até tem uma irmã que trabalha em Portugal, disse que qual livro um caso da mão. Mandava-me 30 euros, 50 euros, mas foi uma ajuda. Portanto, como lhe disse, agradeço bastante esse apoio e que, quem sabe, nessa reta imperdível da minha vida, eu espero que ainda em 2025 esteja presente e volte cá para voltar a falar consigo e agradecer a oportunidade que me dão para estar aqui e a tentar fazer com que a nova geração, os meus filhos e os filhos da minha geração consigam aprender e ter dedicação, estudem e trabalhem duramente, porque o trabalho dignifica o homem. Obrigado. Já que falou em nova geração, como é que vê o envolvimento da nova geração nesta área específica de escrita? Sabe, é que vivemos um momento de transição geracional. E na transição geracional há também transição de tecnologias e da forma de vivência da vida. E há um desafio na luta. O que se tem que fazer é entrosar essa transição tecnológica de informação com a transição geracional, fazendo com que as novas gerações entendam que é bom utilizar as novas tecnologias, mas entrosá-las com o conhecimento, para que o conhecimento seja difundido e divulgado para todos, em benefício da cidadania nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço e transmita à direção da televisão e aos seus trabalhadores os meus agradecimentos por me terem recebido. Obrigado e espero então tê-lo nos estúdios da TVS em 2025 para a próxima obra. Ok, Deus queira que sim, que tudo aconteça e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Era o Francisco Costa Alegre, o investigador e escritor, investigador e ensaísta Francisco Costa Alegre, que este ano completa 33 anos de carreira. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos para conferir a atualidade internacional. E assim concluímos o telejornal. Obrigado por nos ter acompanhado. Continuação de boa noite e bom fim de semana.